donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Diz a espiritualidade que participou da codificação. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Meus amores, nós viemos do plano espiritual. Nós não somos seres materiais, ponto. Nós somos seres espirituais momentaneamente encarnados. Tanto somos seres espirituais que um dia não precisaremos mais estar na matéria quando alcançarmos a perfeição. Então esse mundo aqui não nos pertence. Eu não sou deste mundo. O mundo que me pertence é o mundo espiritual. Nós já viemos de lá. Claro que há o esquecimento temporário por conta das necessidades reencarnatórias, mas o aprendizado, mais os conhecimentos ficam dentro de nós, na nossa memória perispiritual, e aparecem na forma de quê, meus amores? Intuição. A intuição nada mais é do que o aparecimento, a manifestação daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi. Então aquilo pode não estar de forma consciente e lúcida na minha mente, mas está de forma intuitiva. Então, se nós já conhecemos o plano espiritual, essa vaga lembrança está ali. E quando nós estamos no plano espiritual, no plano material, temos o sentimento instintivo da vida futura, porque já vivenciamos essa vida espiritual. Percebem? Então é isso que a espiritualidade nos coloca. As penas e os gozos futuros não podem ser materiais. Penas e gozos futuros, aqueles que nós vamos usufruir após a nossa desencarnação. Por que eles não podem ser materiais? Porque nós estamos no outro plano de vida, certo? Então não podem ser as mesmas alegrias e gozos que vemos aqui na matéria. Dilo o bom senso, óbvio, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Quem pensa que vai vivenciar no plano espiritual as mesmas coisas daqui, está enganada. Agora, tem muita similaridade em algumas coisas? Sim, até porque a natureza não dá saltos, e nós já percebemos que, importante isso que eu vou falar agora, prestem atenção. Claro que o que nós vamos vivenciar no plano espiritual, quanto menos materializados nós estivermos, ou seja, menos materializados, mais depurados, mais evoluídos, mais diferentes e distante daquilo que nós vivemos aqui, é o que nós viveremos lá. Então, o que eu quero dizer? Que os gozos dos espíritos perfeitos não têm a menor relação com o que nós vivenciamos aqui. É algo inimaginável para nós. Agora, espíritos que estão pouco evoluídos, que não distanciam tanto de nós, que não distam tanto da nossa condição, o que eles vivenciam lá tem uma certa proximidade com o que nós vivenciamos aqui. Por quê? Porque tudo vai mudando à medida que a criatura progride. Entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é claro que se eu desencarnar hoje, conhecer um espírito que está no mesmo grau evolutivo, ele vai dizer muitas das coisas que ele vai vivenciar no plano espiritual tem relação com o que nós vivenciamos aqui. Mas vocês acreditam? Agora minha pergunta, vocês acreditam que o que Jesus vivencia é o que nós vivenciamos aqui? Vocês acreditam que a felicidade de Jesus, que é um espírito perfeito, tem relação com com a nossa felicidade aqui, com os nossos momentos de alegria aqui? Claro que não. Não dá nem para pensar, não dá nem para nós imaginarmos, tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Vejam aí, então ele diz... Então as penas e os gozos futuros não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. O que ele quer dizer aí? Que são 1000 vezes mais vivos porque nós não temos mais a matéria para impedir as potencialidades, as sensações, as percepções dos espíritos. A matéria, ela
trava, ela embota as nossas percepções, tanto de alegria quanto de tristeza. Ela é como se ela fizesse um filtro. Quando eu estou na condição de espírito, eu não tenho mais a matéria para me impedir. Então, tudo é mais vivo. Eu sinto na plenitude tanto a dor quanto a alegria. Os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é certamente livre de crer no que quiser, ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a se generalizar. Por quê? Porque quando nós defendemos ou acreditamos no materialismo, nós simplesmente deixamos de buscar a nossa reforma íntima. Porque se só vale o aqui e agora, eu tenho que me preocupar só com hoje. Então nós deixamos de buscar a nossa reforma íntima, e se nós não buscarmos a nossa reforma íntima, já sabemos que não há progresso, não há evolução, não há depuração, não há conquista da felicidade real. Então é isso que ele está dizendo. Nós não estamos aqui combatendo pessoas, mas a ideia, porque essa ideia, se ela viesse a se generalizar, ela é perniciosa, mas generalizada, óbvio que o prejuízo é muito maior. Vamos ver um pouquinho o que nos diz a Gênese, lá no capítulo 1, item 33. Completando essas ideias, Allan Kardec nos esclarece: tirai ao homem um espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem outro freio, além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. A visão do materialista aí sendo analisada por Kardec. Então é quando ele diz: se eu não tenho nada após a morte, nada que me instigue ou que me inspire a ser diferente, ser melhor, apenas a lei civil, isso não vai me impedir de buscar aumentar os gozos na vida material. Então ele diz: nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, se tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro é diferente. Com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam, com certeza. A ideia da imortalidade da alma faz toda a diferença na mudança do homem, porque o homem não vê mais o amanhã da mesma forma, mas sim com um olhar amplo. E esse olhar faz com que ele busque a sua reforma, faz com que o homem realmente reflita sobre a necessidade de mudar, de crescer e de evoluir, porque ele sabe que a felicidade não está mais aonde ele achava. Ele já sabe que ela se encontra no plano espiritual. Como ele diz, a felicidade não é deste mundo material, não a felicidade plena. Então o Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. E é verdade, a lei disciplinar, a lei do homem, muitas vezes impede que nós façamos o mal porque nós temos medo da sanção, mas não porque nós nos transformamos verdadeiramente. Tanto é que se não houvesse a lei, nós seríamos ruins, faríamos o mal. Diferente do que a doutrina espírita nos faz, porque ela transforma a criatura verdadeiramente, não em função de um temor, mas em função de uma compreensão, de um entendimento maior que nos faz querer mudar. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Vemos aí
mencionamos aí o livro O Céu e o Inferno. Não que os outros não tragam os depoimentos, mas o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, que traz o depoimento de espíritos felizes, criminosos, suicidas, materialistas, é sensacional. Então, quem quer realmente ouvir o depoimento desses corações acerca das penas e gozos futuros, não pode deixar de ler o livro O Céu e o Inferno. De tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. E a espiritualidade nos traz essas informações de forma pormenorizada. Nós temos aí uma vasta literatura espírita que nos mostra exatamente o que nós iremos encontrar no plano espiritual em decorrência da forma como nós agirmos e procedermos aqui na vida material. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, quando nós fazemos uma análise com bom senso, com critério, realmente prestando atenção nas informações e racionalizando em cima das informações que a doutrina espírita nos traz, a nossa consciência, o nosso bom senso diz que é daquela forma. Por quê? Porque ali mostra a verdadeira justiça de Deus. Quando nós estamos examinando as informações trazidas pela doutrina espírita, nós percebemos o quão justo é o Pai. Tudo se encaixa de forma espetacular. Por isso que a doutrina ela é tão comovente, tão hipnotizadora, tão transformadora. Por isso que as pessoas realmente se encantam com a doutrina, porque ela é muito lógica, ela é muito racional e ela explica as coisas de uma forma clara, tira as nossas dúvidas. Então, é o que ele diz aí. Quem realmente reconhece declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, vê ali patente a justiça divina. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Se todos nós temos esse sentimento, isso não é em vão. Nós já temos esse sentimento porque Deus o colocou aí, colocou a centelha divina do amor, e o amor envolve a aplicação, a vivência de todas as suas leis. Então, a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então ele está querendo dizer aqui, falando da unicidade da existência e da permanência da nossa individualidade no plano espiritual. Porque uma das coisas, por exemplo, que eu me preocupava muito antes de conhecer a doutrina e de estudar, é se quando eu desencarnasse, se eu seria eu mesma e se eu ainda teria consciência de mim mesma, do meu ser, do que eu sou, da minha individualidade, ou se eu iria perder isso. Por quê? Porque eu perdendo isso, é como ele diz aqui, é a mesma coisa que sumir no nada. Por quê? Porque eu quero saber o que eu sou, o que eu fiz, de onde eu vim, quem são os meus amores. Eu quero estar consciente de tudo aquilo que eu vivenciei. Então, ele diz aqui, a vida futura, o crer na vida futura, o aceitar a vida futura, o entender a vida futura, implica a conservação da nossa individualidade após a morte. E a doutrina já nos disse que nós manteremos a nossa individualidade. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Fantástico isso, e nós já sabemos que quanto mais evoluída eu for, mais feliz eu serei, mais gozos eu terei. Quanto mais imperfeita, mais penas e sofrimento eu terei. Dentre os extremos, imperfeição extrema
e perfeição relativa, há uma infinidade de meios e de felicidades e gozos aí, certo? Nós já sabemos disso. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Lendo isso aí, nós já conseguimos perceber porque não somos bons espíritos ainda. Por quê? Conhecemos todas as coisas? Não, muito pouco, quase nada. Não sentimos ódio? Talvez não sintamos ódio, mas será que nós em nenhum momento nos magoamos aqui na Terra? Difícil. Ciúme, inveja, ambição. Quando ele fala, nem qualquer das paixões, aí acaba com a gente. Acaba. Nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Aí realmente nós temos que nos recolhermos à nossa pequenez, certo? Aí ele diz, o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. O amor que os une. Vejam que lindo isso. Amor, união, fraternidade. São pessoas que se veem como verdadeiros irmãos. Família universal, que é o que o mestre veio nos ensinar. Não a nossa família restrita, só o nosso círculo familiar. Percebem? Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Tem paz. Esses espíritos bons e superiores. Não têm as mesmas necessidades muitas vezes fictícias que nós mesmos criamos para nós, nem sofrimentos, nem angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Já sabemos isso. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados, compreendem a aventura daqueles que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação e não de ciúme. Significa dizer que quando eu vejo a felicidade daqueles espíritos que estão mais elevados do que eu, isso me serve de estímulo para que eu possa buscar ser uma pessoa melhor cada vez mais. Não me serve de ciúme, não me apequena, nem eu quero apequenar o outro. Não, me serve de estímulo, é isso que ele está dizendo. Compreende a aventura daqueles que os precederam na caminhada e aspiram a alcançá-la, certo? Sabem que deles, unicamente deles, depende o consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com calma de consciência, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer os que sofrem os maus. Então vão buscando, mas com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, sem perderem, na verdade, a paz que os envolve. Não é uma busca desesperada, é uma busca com tranquilidade e entendimento, sabendo que com trabalho e persistência chegaremos lá. Você gostaria de saber como distinguir o bem do mal? E aqui nós vamos já para o nosso penúltimo slide. Diz a doutrina. Por que nós vamos fechar com esse slide? Porque, se vocês lembram bem, lá do início dos nossos estudos do ESG 2, onde nós trabalhamos e começamos a refletir sobre as leis morais, vocês devem lembrar que o objetivo maior das leis morais é exatamente fazer com que o homem consiga distinguir o bem e do mal e a partir daí ele possa caminhar dentro daquilo que o fará fazer o bem, crescer e evoluir. E essa capacidade de distinguir, nós temos condições de conseguir essa capacidade bem vivenciando as leis morais. Então ele diz, você gostaria de saber como distinguir o bem e do mal para que você possa realmente crescer e evoluir? Diz as conclusões do nosso estudo. Estude então os assuntos referentes às leis morais. Vocês devem ter percebido que as leis morais trazem reflexões sensacionais sobre a nossa forma de viver.
O Livro dos Espíritos é fundamental. Por quê? Porque ele é dividido em várias partes. E é exatamente a parte que fala das leis morais que se baseia o estudo do tomo 2. Então, precisamos entender e estudar os assuntos referentes às leis morais. Leiam lá o Livro dos Espíritos referente às leis morais. Aprenda com as leis morais. São normas necessárias à nossa melhoria espiritual. Estão colocadas à nossa disposição pela providência divina. Que as provações da vida atual representam bênçãos e consolações que colheremos no futuro, em reencarnações mais felizes ou na existência no plano espiritual. Portanto, meus queridos amigos, vamos não apenas entender as leis morais, mas precisamos internalizar as leis morais, tê-las dentro do nosso coração. Só quando nós conseguirmos isso é que nós conseguiremos realmente distinguir o bem do mal, e aí faremos o mal e seremos pessoas melhores. E receberemos bênçãos e consolações inúmeras, não apenas no futuro, mas já na terra, porque ele disse aí, já na terra poderemos viver relativa felicidade, se nós buscarmos na satisfação dos gozos espirituais e não dos gozos carnais. Certo, meus queridos amigos?